revela que ele desejou um relacionamento com o homem, porque não é por necessidade. Eu acho que tem uma das grandes demandas da nossa vida é saber se a gente é amado ou útil, né? É muito difícil saber se as pessoas se aproximam da gente porque nos amam ou porque a gente é útil para elas. É difícil. Na verdade, embora existam alguns momentos específicos que revelam essa verdade, a grande maioria das pessoas que se aproximam da gente, a gente não sabe se gostam da gente de verdade ou se a gente só é útil para elas. Eu mesmo já tive que lidar várias vezes com esse dilema no meu coração. Será que eu sou amado ou sou útil? Só que tem uma pessoa no universo que esse dilema não cabe. Para Deus. Porque Ele não precisa de mim para nada. Quando Ele me procura para um relacionamento, quando o seu Espírito visita a minha consciência e toca no meu coração, para que eu me arrependa dos meus pecados e me volte para Ele, eu sei que o único interesse de Deus nisso sou eu. É a minha pessoa, porque eu não tenho absolutamente nada para oferecer a Deus. Nada. Nem eu, nem você. Isso, não sei se para você é importante, mas para mim isso soa lindo. Amor genuíno e sincero. Porque Deus, apesar de não precisar em absolutamente de nada da nossa parte, Ele decide nos procurar para ter um encontro com Ele. A maioria de nós não valoriza isso. Quando você percebe Deus insistindo, e eu sei que você sente no seu espírito, quando Deus está insistindo para você se voltar para Ele, para você se entregar a Ele, para você confiar nele, mas a sua alma fica relutante por inúmeros motivos, porque você diz que não se acha bom o suficiente, e esse é o segredo da coisa. Nós vamos ver isso em algum momento da mensagem. Eu vou me adentrar um pouquinho mais nesse tema, mas a maioria de nós fica relutante. A gente fica incrédulo. É bom demais um Deus muito perfeito Ele trabalhar em favor de se encontrar comigo, Ele querer promover encontros comigo, que sou tão imperfeito. Mas essa é a beleza. Isso é evangelho. Porque quando o homem tenta se conectar a Deus, isso não é evangelho, isso é religião. Aí a religião nunca acaba bem, sempre acaba com cansaço, frustração, decepção. O evangelho é Deus encontrando o homem, tocando a sua consciência, o seu coração, fazendo ele perceber quão pecador ele é. Porque enquanto o homem não percebe que é pecador, ele não precisa de um salvador. Para que alguém gostaria de ter um salvador se não se percebe pecador? Só quando nos percebemos pecadores, entendemos a necessidade de um salvador. Isso nos leva a um outro raciocínio. Significa que eu posso estar em Deus, não o vendo como salvador, porque não me vejo como pecador, mas vendo Deus como provedor, porque eu me vejo como alguém necessitado. Só que essa é só uma parte do evangelho. Isso é muito ruim para você, porque você tem uma necessidade. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de uma família, eu preciso, sei lá, e você vai colocando as suas necessidades aí. Mas quando você se relaciona com Deus assim, nesse aspecto, você não está se relacionando com a plenitude de Deus. E o Senhor quer que nós nos relacionemos com Ele por Ele, que Ele seja a nossa terra prometida. Eu vou dar um exemplo que eu lembrei. Não sei se vocês já leram na Bíblia. Tem um momento que Deus diz para Moisés, eles estão no deserto, na direção da terra prometida, mas Deus meio que estava já meio injuriado com a rebeldia do povo, com a reclamação, com a murmuração. E um dia Deus chega com Moisés e diz: Moisés, seguinte, eu prometi que vocês vão para a terra prometida e eu vou cumprir essa promessa. Só que tem uma questão, eu não vou mais. Eu vou mandar um anjo com vocês. Moisés então diz assim: Senhor, não nos faça subir desse lugar se a tua presença não for comigo. O que Moisés estava dizendo? A minha terra prometida é o Senhor. Não é um lugar, é uma pessoa. A nossa terra prometida não é um lugar, é uma pessoa, é Cristo. Entende? E o Senhor está o tempo todo tentando nos encontrar para comunicar essa verdade para a nossa alma, para a gente ser pleno e parar de buscar em outros lugares. Mas a gente está sempre correndo disso. Agora, me permita mostrar para você, fazendo um resumo da narrativa bíblica, mas um resumo mesmo, por favor, tá? Para que você entenda como é Deus, tendo uma visão panorâmica das Escrituras, Deus querendo encontrar o homem. Tudo começa no Éden.
Gênesis capítulo 3, verso 8. Coloca aí. Nós já sabemos a essa altura aqui que Deus criou o homem, criou a mulher. E aqui o homem já pecou. Mas o que a gente percebe nesse texto que eu acho interessante e que ele é comunicado nesse momento? A gente deduz então que se Deus fez isso nessa hora, ele fazia isso antes do pecado também. Que é, quando o homem e sua mulher ouviram o som do Senhor Deus, que caminhava pelo jardim ao sopro do vento do dia. Outras traduções dizem, na viração do dia. O que essa parte do versículo está comunicando para a gente? Que todos os dias, Deus ia ao encontro de Adão e de Eva. Você imagina como seria você ouvir o caminhar de Deus? Que louco, né? Você imagina, você está lá no jardim, imagina, vamos viajar um pouquinho hoje? Hoje eu estou disposto a viajar um pouquinho na maionese. Eu fico imaginando Adão cultivando, conversando com Eva, e de repente eles começam a ouvir passos. Passos. E eles, Senhor está vindo aí. Isso acontecia todo final de dia. Era Deus quem ia até eles. Desde Gênesis, Deus está indo até o homem. Deus o cria sem ter necessidade dele e vai até ele para se encontrar e se relacionar com ele. Não é diferente comigo e não é diferente com você hoje. Sabe quais são os indícios? Eu converso isso sempre com minha esposa, com outras pessoas. Os indícios de que nós fomos criados para isso, é que quando a gente experimenta Jesus, aquele vazio que a gente sente normalmente, em Cristo ele é sanado. Porque a nossa alma precisa desse encontro. A nossa alma precisa se encontrar com Jesus. Quando nós não estamos nesse encontro com Jesus, a gente tenta de alguma maneira saciar a sede da nossa alma, como nós acabamos de cantar, com inúmeras coisas, mas eu diria que felizmente, nosso vazio ele não é preenchido. Por que felizmente? Porque se alguma coisa nesse mundo preenchesse esse vazio, nós não buscaríamos a Deus. Nós não concluiríamos de que esse buraco é grande demais para ser preenchido com prazer, dinheiro, fama, sucesso, qualquer outra coisa que nós possamos imaginar. E aí Adão e Eva tinham um encontro desde o princípio. Nesse mesmo texto acontece um problema. Nós sabemos que eles pecaram, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim, porque nós sabemos que eles pecaram. E é curioso porque Deus vai até eles e eles dizem que Deus pergunta onde que eles estão, e eles respondem que eles se esconderam porque estavam com medo. E Deus pergunta, vocês comeram da árvore? Não é uma pergunta que Deus não é uma resposta que Deus não soubesse. Como se Deus não tivesse visto Adão comendo e Eva comendo. Obviamente que mais uma vez Deus está chamando o homem para o relacionamento, para abrir o coração, para dizer a verdade, para ser honesto, para ser sincero. E ali o homem mais uma vez, como sempre, desde a queda, a gente tende ao orgulho, a justificar os nossos erros a partir do comportamento dos outros. E a gente começa a dizer que o problema é o outro. Aí o Senhor então ali ele aplica em Gênesis 22, coloca aqui, qual é o problema do pecado? O pecado ele nos afasta de Deus. Então em Gênesis 22, então o Senhor Deus disse, vejam que o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve permitir que ele estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e viva para sempre. Por favor, não entenda esse texto errado, achando que Deus aqui está com raiva e agora quer punir Adão com a mortalidade. Não é isso. A questão é que se Adão em pecado come da árvore da vida, ele viveria eternamente em pecado e, portanto, eternamente separado de Deus. E Deus, na tentativa de proteger o homem, tira Adão do Éden para que ele não coma do fruto da árvore da vida, e assim não vive eternamente separado de Deus. Por que eu posso concluir isso? Porque após esse evento, Deus não desiste do homem, ele continua então se movimentando para se encontrar com o homem, para trazer o homem de volta para si.
Não é que Deus estava chateado. E acontece comigo e com você. Quando você peca, talvez você pense, Deus deve estar com raiva de mim, deve estar bravo de mim, comigo, vai me expulsar da presença dele. Isso é uma ideia que você concebeu a respeito. É o que você faria quando alguém fere você, ou machuca você, ou te decepciona. Mas não é o que Deus faz conosco. Ele quer que a gente se arrependa. Aqui, no Éden especificamente, havia um risco grande de eles comerem desse fruto e viverem na condição eterna de separação com Deus. Então, o que Deus faz? Ele tem um plano. Esse plano vai ser revelado em Cristo, eu vou chegar lá, mas antes disso ele vai preparar. Nós sabemos que a primeira promessa bíblica é que a primeira profecia a respeito de Cristo é que da mulher, da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente e esta lhe feriria o calcanhar. Essa é a primeira profecia bíblica. Então nós entendemos que Cristo era o plano principal. O homem cairia, mas Deus reconciliaria o homem consigo mesmo para levar para a eternidade um povo que escolheu estar com ele e não um povo que foi simplesmente obrigado a estar com ele. Então essa é a narrativa bíblica. A partir daí, Deus começa então a criar o plano para trazer o povo para si, para trazer os homens para si. E ele começa então, e ele escolhe Abraão. E eu não vou entrar muito na história de Abraão, mas Deus escolhe Abraão para formar um povo, e a partir desse povo, atrair as outras nações. Mas aí Deus começa treinando com um povo específico. Em Êxodo capítulo 25, então, Deus toma uma decisão. Deus tira... Nós sabemos, chama Abraão dá luz, Isaac, José, Jacó e tudo mais, vão para o Egito, saem do Egito, vão constituir uma nação. Moisés está liderando esse povo, e agora Deus precisa restaurar o culto, tanto é que a palavra de Moisés para o faraó era: deixa o meu povo ir para prestar culto. Já fazia algum tempo que o homem e o povo havia uma fé, mas a presença de Deus não estava com eles. Havia uma fé geracional, mas não havia presença de Deus. Deus faz o quê? Êxodo 25:8 diz: depois farão um santuário para mim e habitarei no meio deles. Deus ordena a Moisés a construir um tabernáculo no meio do arraial do povo, porque ele queria habitar com o povo. Decisão de Deus. Deus decide fazer isso. Imagina como é que era isso, porque havia uma tenda, e aí Deus levou Moisés até o céu, mostrou lá no céu o modelo do tabernáculo e disse: Moisés, você vai fazer exatamente como você viu. Moisés constrói o tabernáculo e constrói a arca da aliança, que simboliza a presença de Deus, e coloca no tabernáculo. Todas as vezes que um israelita acordava na sua tenda no arraial, que ele abria a porta da sua tenda, ele via a tenda do encontro. E se um filho de um israelita perguntasse: pai, quem é que mora ali? O pai respondia: Deus. Deus morava lá. Era o lugar onde Deus habitava. Ele decidiu habitar no meio do seu povo, porque esse sempre foi a vontade de Deus. Construiu-se um tabernáculo para que ele pudesse habitar no meio do seu povo. Em Êxodo, um pouquinho mais na frente, no verso 22, diz o seguinte: ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins que estão sobre a arca do testemunho, eu me encontrarei e falarei com você a respeito de todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Deus, mais uma vez, toma a iniciativa de se encontrar com o homem. O que acontecia aqui normalmente? O sumo sacerdote, para que ele pudesse entrar no tabernáculo, ele tinha que pegar uma oferta, um cordeiro perfeito. Esse cordeiro tinha que ser perfeito. Ele tinha que matar esse cordeiro, colocar a mão sobre a cabeça do cordeiro, confessar os seus pecados enquanto mantinha a mão, e aí, este momento, abria-se uma porta de santidade que permitia o sacerdote entrar no Santo dos Santos. Veja bem, não era porque o sacerdote era bom, não era porque o sacerdote era mais santo que os outros, é porque alguém levou a culpa do sacerdote consigo. Aqui você já começa a ver a figura. Deus treinando o povo para o que viria depois, Cristo. Não é pelos méritos, não era pelos méritos do sacerdote. Era porque o animal perfeito e sem culpa. Por que um animal? Já pararam para perguntar? Por que um animal?
Porque o animal não tinha culpa do pecado do homem que ele agora assumiria a responsabilidade. É justamente por não ter culpa. Assim como Cristo não tinha culpa dos pecados pelos quais ele foi morto. Aqueles animais sacrificados para que um sacerdote entrasse no tabernáculo e pudesse então representar os homens e falar, receber de Deus para passar para o povo, aquele animal recebia a culpa daquele homem. Deus, mais uma vez, quando o homem peca, ele cria um sistema para continuar se relacionando com o homem. Imagina Deus lá, diz, bom, o homem vai pecar, o pecado faz separação entre eu e o homem, mas eu preciso arrumar um sistema onde eu possa voltar a me relacionar com ele. E aí Deus, já apontando para a vinda do seu filho, cria o sistema sacrificial. Agora, todo homem que quisesse ir até a presença de Deus, tinha que levar um cordeiro macho, sem defeito, colocar a mão na cabeça desse cordeiro, confessar os seus pecados, e esse ato é que abria a oportunidade de santificação necessária para estar na presença de Deus. É o que Cristo faz por nós, mas nós vamos chegar lá. Então, Deus resolve fazer isso. Por quê? Talvez você me pergunte, por que precisava matar um animal? Primeiro, porque ele era sem culpa. Segundo, Hebreus 9:27 diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Então, o pecado gera morte. Alguém tinha que morrer. Alguém tinha que pagar o preço do pecado. E aí, quem foi que pagou? Coloca Hebreus 10:14. Hebreus 10:14. Porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que têm sido santificados. Veja bem, eu quero que você venha comigo. Você precisa entender onde a gente vai chegar. Que tudo isso foi para me alcançar e para alcançar vocês. O tempo passou. Tem uma história interessante. A arca, ela simplesmente desaparece. Aí, primeiro ela é levada pelos filisteus. Chega o tempo dos reis no povo de Israel. Quando chega o tempo dos reis e há nenhuma batalha, os filisteus levam a arca que representava a presença de Deus. Davi resolve resgatar essa arca. E ele vai lá, resgata a arca, vocês conhecem a história. Ele tenta pegar alguns bois, na melhor das intenções, pensando, bom, para Deus eu tenho que dar o melhor, então eu vou pegar aqui os melhores carros, os melhores bois, o melhor método para trazer a presença de Deus. E ele faz isso, coloca a arca em cima, ele vem andando, esses bois tropeçam, batem numa pedra, a arca vai cair, Uzá estende a mão para tocar na arca e morre. Ali a arca fica na casa de Obed-edom por algum tempo, e ele prospera. O que acontece quando a arca chega? Davi toma uma decisão de construir um templo. Porém, Deus diz não, porque a mão dele estava cheia de sangue. Então ele disse que Salomão construiria. Salomão constrói. Em 1 Reis, capítulo 8, versos 10 e 11, coloca 1 Reis. Depois de construído o templo, quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, até que a presença de Deus ainda não estava, uma nuvem encheu o templo do Senhor, verso 11, de forma que os sacerdotes não podiam permanecer ali para desempenhar o serviço, pois a glória do Senhor enchera o templo do Senhor. Mais uma vez construído o templo, Deus vem e enche aquele lugar. Deus mais uma vez vindo até o homem. O Senhor disse que todas as orações que fossem feitas nesse templo seriam ouvidas, respondidas. Aqueles que orassem voltados para o templo teriam as suas orações respondidas. Então o Senhor está o tempo todo se movendo. Deus está se movendo para encontrar o homem. Até que chegamos no Evangelho. João capítulo 1, verso 14. Diz, o verbo se fez carne. Aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora, aqui é interessante porque aquele que é a palavra tornou-se carne, e a palavra, algumas Bíblias usam a palavra habitou ao invés de viveu. O fato é que essa palavra significa tabernaculou. Assim como no início Deus pediu um tabernáculo entre o povo, agora
ele assumiu um tabernáculo terreno, um corpo, para estar entre o povo. Mas ele não é só o tabernáculo aqui. Porque um pouquinho mais na frente, capítulo, no versículo 29, se não me engano, João Batista, ao olhar Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora ele é o tabernáculo e ele é o Cordeiro, ele é a oferta. Aquela oferta que tira o pecado. Sabe aquele cordeiro lá no Velho Testamento, onde as pessoas, para poder ter acesso, Deus criou o sistema para que eles botassem as mãos, confessando os seus pecados, e assim pudessem ter acesso à presença de Deus, mas não era porque eles eram bons, é porque alguém morreu para que eles pudessem ter acesso. Agora o próprio Filho de Deus vem à terra para que eu e você tenhamos acesso. Aqui, nesse momento da mensagem, eu quero que a gente reflita um pouquinho. Por quê? Qual tem sido a grande estratégia do diabo para nos manter, para nos impedir de ter um encontro com Jesus? É fazer com que a gente se sinta indigno para esse encontro. É fazer com que a gente julgue ou acredite que a maneira de ter esse encontro é sendo bom. Eu preciso melhorar, eu preciso me esforçar mais, eu preciso, ser uma pessoa melhor, eu não posso brincar com Deus. E aí o que acontece? O que tem acontecido na prática que eu tenho observado? Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir. Eu percebo que as pessoas, elas vêm à igreja, mas elas não têm relacionamento com Jesus, elas não estão em um encontro com Jesus. E não estão no encontro com Jesus por esse senso de indignidade. Mas também elas pensam que não podem deixar Jesus por completo, porque afinal de contas pode dar tudo errado na vida delas se deixarem Jesus. Talvez você pense assim: cara, eu não estou vivendo um relacionamento com Jesus, mas também não posso deixar de ir à igreja, porque senão o negócio vai tudo desandar para a minha vida. O que é um engano. Aliás, se você parar para pensar, as coisas desandam quando você deixa de ter relacionamento com Jesus. Por mais que você venha à igreja. Jesus está querendo ter um encontro com a gente diário, mas a nossa própria justiça tem sido um grande impedimento para que tenhamos esse encontro, para que a nossa vida seja transformada, para que sejamos novas criaturas. E é por falta desse encontro que nós repetimos os mesmos erros, a mesma maneira de pensar. Nós não adquirimos uma nova mentalidade que nos dê a capacidade de olhar para o mundo e para as circunstâncias de uma maneira diferente, contrária ao mundo, que seja completamente oposta, até louca, de olhar para tudo. A gente não consegue chegar nesse lugar. Por quê? Porque Jesus está querendo ter um encontro com a gente diário, mas a gente não tem. Qual foi a última vez, meu irmão, que você buscou o Senhor por Ele? Qual foi a última vez que você leu a Bíblia não por um sentimento religioso? Eu vou colocar um quadro aqui para você entender. Vou colocar um quadro. Vou dizer que eu vou pegar o Miguel. Vem cá, Miguel. Fica bem aqui, por favor. Aqui. Vem aqui, Alexandre. Fica bem aqui, por favor. Miguel e Alexandre. Dois jovens que servem ao Senhor. O Miguel, ele serve ao Senhor todo domingo. Ele oferta. Ele dizima. Ele dá o melhor dele, ele vai para a célula, ele participa do discipulado. Ele faz tudo o que um bom crente faz, o Alexandre também. Só que quando eu pergunto do Miguel, por que você faz isso, Miguel? Miguel diz para mim assim: é porque eu preciso me aproximar mais de Deus. Miguel acha que está longe de Deus e que pelo seu esforço ele vai chegar mais próximo de Deus. Mas aí quando eu pergunto do Alexandre, por que você faz isso? Ele disse: porque eu fui alcançado por Deus. Porque eu estou em um relacionamento com Ele. E Ele me impulsiona a fazer isso todos os dias. Os dois fazem a mesma coisa, só que por motivos diferentes. Um entendeu, isso assim é só um exemplo, tá, gente? De repente o Espírito Santo pode estar falando, né? Uma coisa. Brincadeira. Os dois fazem a mesma coisa. Aos nossos olhos, eles não têm diferença. Não há diferença no comportamento deles. O que a diferença está na revelação que tiveram no seu coração, no seu interior. Obrigado, tá? Deus abençoe. Se de repente, né?
Quando Deus quer encontrar a gente, Ele quer que a gente entenda que não é porque a gente é bom e que a gente precisa se esforçar mais, ser melhor. Ele quer que a gente confesse o nosso pecado, colocando as mãos nele, tocando nele e dizendo: Senhor, eu preciso do Senhor. E é esse tipo de encontro que Ele quer ter. Ele não quer ter um encontro com as suas habilidades, Ele não quer ter um encontro com a sua intelectualidade, Ele quer ter um encontro com o seu coração sincero, admitindo quem você é, sem justificativas, desnudo, sem defesas, sem argumentações. E Ele não quer que esse encontro se resuma a um momento em um culto. Ele quer que isso se expanda para a sua casa, para a sua vida, e que você todos os dias reconheça que precisa do Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Agora, você pode pensar que a história acabou aí é que você se engana. Porque Romanos capítulo 8, verso 9, diz o seguinte: entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Porque Jesus morre, é crucificado, ressuscita ao terceiro dia, Ele é levado aos céus, mas Ele não nos deixa órfãos como prometeu. Ele envia o Espírito Santo de Deus para habitar em nós. Agora eu quero fazer uma reflexão, pode ser um pouquinho pesada, porém necessária. Quão medíocre tem sido a vida dos crentes que são a habitação do Espírito Santo. Um Deus tão grande, tão poderoso, tão amoroso, e a nossa vida é tão medíocre, tão aquém daquilo que Ele é. A nossa vida de oração, a nossa santificação, a nossa entrega, a nossa fé, a nossa confiança, completamente aquém daquilo que Ele é. Por quê? Porque nós não nos encontramos com Ele diariamente. Eu conversava hoje com a pastora no carro e dizia para ela assim, a meu respeito, eu me percebo quando eu estou longe de Jesus, quando eu percebo que as minhas emoções estão me controlando, porque em Cristo Ele controla as minhas emoções. Quando eu percebo que eu estou me deixando levar pelas coisas, pelas situações, pelas circunstâncias, quando elas estão me ofendendo mais do que deveriam me ofender, quando estão me fazendo sofrer mais do que eu deveria sofrer, é porque agora os meus olhos estão totalmente voltados para as circunstâncias, e eu parei de olhar para o autor e consumador da minha fé, e aí tudo passa a doer mais, tudo passa a ter uma dimensão maior, tudo passa a ser muito mais difícil e doloroso nessa vida. Eu dizia para ela, tem uma coisa que Deus tem falado comigo, tem usado pessoas, inclusive ímpios, para dizer para mim: a vida é difícil, a vida é difícil, lidar com pessoas é difícil, não lidar com pessoas é difícil, tudo é difícil. A gente precisa de Jesus para preencher a gente, para que a gente não tenha necessidade de qualquer outra coisa senão Ele. E eu quero dizer para você aqui, pregando o Evangelho para você, que existe um lugar onde Cristo, Ele supre tudo. Se ouvir isso, ouça bem o que eu vou te dizer. Se ao ouvir isso, você fica questionando: cara, eu sou crente há tanto tempo, mas eu ainda não cheguei, nunca experimentei isso. Tem alguma coisa errada. Porque o Evangelho promete que em Cristo você tem plenitude. E se nós não estamos experimentando isso, é porque ainda não experimentamos o Evangelho. Ou deixamos de experimentar. Não sei. Mas o fato é que agora, após a ascensão de Cristo, o Espírito Santo vem morar em nós. Agora não é mais um encontro externo. Agora é um encontro interno e contínuo, diário, todos os dias. O próprio Deus faz de nós, do nosso coração. Eu estou apontando para cá propositalmente. Do nosso coração. Coração. Por quê? Porque a Bíblia fala de coração, fala dos nossos pensamentos. O nosso coração está tomado pelo Senhor. Mas ainda tem uma promessa de um encontro, eu não diria físico, porque nós teremos corpos glorificados, mas ainda haverá um último encontro, derradeiro, o final e o mais poderoso de todos, que é quando nós nos encontraremos com Jesus na Nova Jerusalém.
Apocalipse capítulo 21, verso 3. Olha o que diz. Lembra? Tabernáculo no Antigo Testamento. Tabernáculo na vinda de Cristo. E olha o que diz Apocalipse 21, 3. Ouvi uma alta voz que vinha do trono e dizia: eis que o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. De todos aqueles que creram até o final, que perseveraram em fé, que acreditaram no Senhor Jesus e na sua palavra e na sua mensagem, que aceitaram o convite de estar com Ele em um encontro diário. Irmãos, eu queria fazer um convite com isso aqui hoje para você. Eu queria fazer um convite de você voltar a se encontrar com Deus diariamente. Você que não ora faz tempo, que não lê a Bíblia faz tempo. Você que está desviado faz tempo. Você que está afastado dos caminhos do Senhor faz tempo. Você que tem sido um bom religioso, cumprindo com todas as suas obrigações. Porém, você está vazio da presença de Deus. Vou dar um exemplo para você. A Arca da Aliança sempre representou a presença de Deus. Sempre. Então, quando Davi, por exemplo, ele traz a Arca da Aliança, que ela está lá na casa de Obed-Edom, misteriosamente Obed-Edom começa a ser abençoado, porque a Arca está lá. Davi fica sabendo, e aí aquilo dá mais convicção de que a Arca era o símbolo da presença de Deus. Davi então manda buscar a Arca novamente, agora da forma correta, os sacerdotes carregando nos ombros. Quando chega lá, ele cria uma nova tenda. Aquela antiga tenda que estava em Siló, ela já não é mais usada, que aquela que Deus havia mostrado para Moisés. Davi faz uma nova e coloca a arca, e todos começam a se alegrar. Um dia, Davi morre, vem outros reis, Israel começa a pecar, né, e vai ser levado cativo pelos babilônios. A Bíblia não nos diz o que acontece com a Arca da Aliança. Não nos diz. O templo, lá se eu não me engano, no profeta Ezequiel, tem uma lista de coisas que são levadas para a Babilônia, mas a Arca da Aliança não está no meio. Existem várias teorias. A Arca da Aliança foi destruída pelos babilônicos, a Arca da Aliança foi escondida pelo próprio Deus, porque ela é vista depois em Apocalipse. Enfim, mas qual é o fato? Quando Jesus vem, um novo templo havia sido construído já. Só que não tem a Arca da Aliança. O que significa? Que os sacerdotes lá faziam todos os ritos bonitinho, mas não tinha a presença de Deus. Não tinha. Porque eles rejeitaram a presença e ficaram com o sistema. Por que rejeitaram a presença? Porque eles rejeitaram Cristo. Jesus era a própria presença. Ele era tudo que aqueles sacerdotes, ele simbolizava tudo que aqueles sacerdotes faziam. Às vezes a gente fica assim. A gente faz tudo bonitinho, todo o processo, mas sem a presença de Deus. Isso é triste. Jesus estava tentando exatamente trazer as pessoas que estavam, os judeus, homens e mulheres, que achavam que estavam servindo a Deus, mas estavam sem a presença de Deus. Ele estava convidando para ouvi-lo, mas eles rejeitaram o encontro com Jesus. O que você vai fazer? Por que eu estou fazendo essa pergunta? É sempre muito comum a gente ler a Bíblia e a gente ver os erros dos personagens bíblicos e a gente dizer coisas do tipo: por que eles fizeram isso? Estava tão na cara. Só que quando a gente vai para as minúcias da nossa própria vida, a gente não faz muito diferente. A gente também rejeita a vida. A gente também rejeita a oportunidade do encontro com o Messias. Quando eu faço isso, pastor, quando você acorda de manhã e a primeira coisa que você pensa é em pegar o seu celular, ou então ir trabalhar e fazer suas coisas, e você não tem um tempo para Deus. Como é que você rejeita o Messias, querido? É quando você tem uma oportunidade de você fazer a escolha certa, de fazer o que a Bíblia diz para você fazer, mas você escolhe fazer aquilo que agrada a sua alma. Nós vamos fazendo escolhas diárias também, onde nós estamos dizendo, rejeitando o encontro com o Messias. Quando você vem ao culto e você presta mais atenção no celular e conversa mais com os outros do que presta atenção na palavra, isso também é rejeitar um encontro com o Messias. Tem gente que vem para o culto para conversar. Gente, é impressionante. Fique em casa se você quer conversar, meu irmão.
Se você vem para cá, vem aberto para encontrar Jesus. Ele está aqui, mais uma vez, fazendo um movimento. Como? Cara, eu estou falando isso aqui, mas eu sou só o carteiro, meu irmão. Eu sou o carteiro. Eu não salvo, eu não tenho poder para resolver o problema de ninguém aqui, para dar salvação a ninguém. Eu só estou entregando a mensagem, não tem nada a ver comigo. Mas uma mensagem está sendo entregue da parte do céu para o seu coração, te convidando a voltar para se encontrar com Jesus, porque Ele quer ter um encontro com você. Ele quer ter um encontro conosco. Mas a decisão é nossa. A gente reduziu o encontro com Deus a eventos, quando tudo que Ele quer é um relacionamento diário. Então eu quero convidar você a ficar de pé nessa noite, em nome de Jesus.